E voltamos com Na Boca do Povo, senhor Edilson. Se voltamos, você foi em Belo Horizonte e voltamos com Na Boca do Povo. Aliás, é o seguinte. Você vai tomar uma escola? Você não pode deixar de assistir todos os dias, a partir de 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TV Semana, né, o Semana Esporte com meu amigo Léo Baião, esse grande apresentador. Aliás, é grande em tudo, né? Grande no tamanho, grande na competência, sempre auxiliado pelos também não menos competentes Jorge Luiz Mendes Magalhães, o nosso Severino, e também o André Chalvo também, que está muito entusiasmado. Que vem aí o Homem da Rural. Né? Das 11 da manhã às 12 horas, Semana Esporte com meu amigo Léo Baião. E essa semana o bicho pega fogo, porque Cruzeiro Atlético joga na Libertadores, vai sair faísca. Fala, é hoje, nessa quarta-feira. Vai sair faísca. O Atlético hoje, nós continuamos, eu acredito, vamos ver se nós continuamos acreditando, né? Hoje, se perder hoje já era. Mas se empatar, nós não podemos continuar acreditando, eu acredito. Né? Tem pelo menos empatar, não pode perder não. Se perder, não acabou, vai sair, eu acredito, não acredito em nada. Edilson, como o nosso primeiro e segundo bloco foi de boas notícias, agora nós vamos começar a falar das péssimas notícias. Né? Então é o seguinte, o Datafolha, aliás, e vem aí o Ibope também, tá? O Ibope vem aí de hoje para amanhã também, deve sair a pesquisa do Ibope. Mas o Datafolha trouxe a pesquisa, né, sobre a aprovação do governo Dilma. A pesquisa foi feita... Foi feita de segunda e ontem. Essa pesquisa trouxe o seguinte resultado. Tá bom? Vamos lá, cadê? Onde é que está aqui? Está aqui. Onde é que está aqui? Está aqui. 62% dos brasileiros reprovam o governo da Dilma. Acham que o governo dela é ruim ou péssimo. Somente 13% acham o governo dela ótimo ou bom. Né? E 24% diz que é regular. Quando o cara fala que é regular, é para não responder para ela, tá mais ou menos. Então é péssimo. Porque se estiver agradando, ele não vai falar que está regular. Para você ter uma ideia, o que representa isso, os piores momentos dos ex-presidentes são o seguinte: Collor, 9%. Itamar, no pior momento dele, 12%. Fernando Henrique, 13%. Lula, 28%. E Dilma, 13%. Se a gente considerar que a Dilma não tem nem 3 meses ainda do segundo mandato, a gente fica imaginando o seguinte: onde é que vai parar esse governo? Interessante. Eu acho que você deve tocar nisso. Posso adiantar aqui. A pesquisa também avaliou a perspectiva do eleitorado com relação à situação econômica do país. E para 60% a economia vai piorar. Então, quer dizer, Mas isso que você está falando aí, deixa eu explicar bem, que eu li bem a pesquisa, talvez você não tenha notado esse detalhe. Desses 60% que o Edilson está falando aqui, aliás, assim, também tem esses números aqui, são pessoas que votaram na Dilma. Pior ainda. Que é pior ainda, né? Ele pode acabar de ler o restante. Não, e é isso aí, o pessimismo econômico também foi abordado, Ele fala o seguinte: 69% acreditam que o desemprego deve aumentar. E para 77% a inflação aumentará. Então, esses índices, que hoje são 13% de aprovação para Dilma, tendem a piorar. E tem um outro detalhe também dessa pesquisa. Por regiões, a região Sudeste, 66% reprova o governo dela. No Nordeste, onde ela teve uma vitória esmagadora, 55% desaprova. No Sul, 64%. No Norte, 51%. E no Centro-Oeste, 75%. Isso quer dizer o seguinte: depois das manifestações de domingo, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria da Presidência, disse que estavam nas manifestações somente os eleitores que votaram contra a Dilma. Que votaram no AS. Votaram contra a Dilma. Então, é o seguinte: agora, como é que fica esse discurso agora? Porque se tem 62% de brasileiros que reprovam o governo dela, com certeza tem muita gente que votou na Dilma que reprova ela hoje. Então, você quer ver? O discurso caiu por terra. E olha só, no Nordeste, apenas 16% aprovam o governo da Dilma. Exatamente. Estou vendo isso aqui. E o melhor índice dela é no norte do país, em que ela tem 21%. Então, são eleitores do Aécio? Não. Agora, esse discurso acabou. Esse discurso acabou. E não foi uma manifestação partidária, foi uma manifestação cívica.
Esse discurso que é os contra, que é nós, eles, acabou. Acabou. As pesquisas agora derrubaram por terra esse discursinho que só eles que estão contra, né? Está todo mundo contra. E outra coisa, acabou a paciência. E a pesquisa deixa claro o seguinte: pela primeira vez, a maioria dos eleitores com menor renda e menor escolaridade, ouvidos pelo Instituto, avaliou a gestão da governante como ruim ou péssima. Então, quer dizer, é o eleitor, é aquela pessoa que recebe o Bolsa Família, que também não está contente com o governo. E isso é porque aumentou a conta de luz dele, aumentou o gás, aumentou o supermercado, que o dinheiro dele foi embora. Porque a inflação, o pessoal está falando aí em 7,9. Mas quem vai no supermercado sabe que ela está mais de 16. Quem vai no açougue, quem vai no supermercado, quem vê a conta de luz. Gente, o pessoal já está recebendo as novas contas de luz. Está todo mundo ficando assustado. E aí não tem paciência que aguente, não tem governo que consiga manter a credibilidade em alta. Ou seja, a governo da Dilma está mais perdido que segue em tiroteio. Não sabe para que lado. Faz reunião de manhã, faz reunião de tarde e vai não sei aonde, fala que vai ter pacote anticorrupção, que vai ter reforma política. Tudo é balela. Quando teve aquelas manifestações de 2013... Isso. O assunto era o mesmo, vamos fazer um pacote anticorrupção, vamos fazer reforma política, tudo fica no discurso. Então logo a população dá uma acalmada, eles esquecem tudo. E olha bem, tudo balela. A paciência do povo já tem 2 anos de paciência, que o discurso foi o mesmo. Agora uma outra coisa, Carlinhos, interessante para a questão econômica, é o seguinte: dólar 3,28. R$ 3,28. Estão falando até que chegar a 4. Aí o pessoal fala assim, mas então tá bom para o pessoal brasileiro para exportar. Aí eu falei assim, mas temos que perceber o seguinte: todos os subsídios de produção no país, a totalidade, quase a totalidade deles, é importada. Então, a tendência é dificultar cada vez mais o setor produtivo do país. Daqui uns dias não demora o pãozinho só porque a maioria do trigo é importado. Então daqui uns dias você vai ver o camarada que pãozinho. Se já não está vendo aí. O fertilizante, o adubo, isso, aquilo, tudo aumenta também. E aí como é que fica? O pior nisso não, sabe o que a gente fica vendo? É que os políticos estão na espreita. Estão lá, a Dilma acuada no cantinho, e ele esperando. São abutres, né? Estão esperando. Porque estão falando, já tem reforma ministerial, dá cargos para o PMDB, dá cargos para o PSD, dá cargo para o PP, não sei para quem. Ou seja, já estão fazendo as negociações, o segundo escalão. E aí você vê, só vê reunião para cá, reunião para lá, e é só reunião. E o fundo está só entrando. E o pessoal é o seguinte, ele fica igual os abutres. Quem já assistiu o filme vê, o abutre, quando um animal cai lá, está meio combalido, ainda está vivo, o abutre chega e fica em volta, assim, só esperando dar o sinal. E muitas vezes ataca com ele ainda vivo. Como esses políticos no Brasil Eu estranhei uma coisa nessa pesquisa do Datafolha, não porque esteja errada a pesquisa, não. É a questão do Congresso. O Congresso tem 9% de aceitação, de ótimo bom, e tem só 50% de rejeição. Eu acho que devia ter muito mais, né, não? Essa matemática... Eu não sei como é que foi feita essa pesquisa. O 9% aqui, nós estamos achando... Tá bom, aí mas 50% só, a Dilma está com mais que o Congresso, quer dizer, isso mostra que ela está perdendo. A verdade é o seguinte, que a Dilma está perdendo apoio político, e todo mundo sabe que quando o barco está afundando, quando os ratos racham tudo fora, nego pula da Toyota andando. Edilson, enquanto eu estava esperando a audiência com o deputado Adalco Levante na Assembleia, eu tive a oportunidade de chegar ali nas galerias do plenário. Tinha lá uma manifestação, lá fui ver o que era, de um pessoal do CID público lá, fazendo uma manifestação, pedindo cargo de salário, que tem tudo, aquelas coisas de sindicato, né? E estou vendo lá o grande expediente, que é aquela que os deputados vão e falam, e estavam lá falando o deputado Miguel Correia, depois entrou o Bonifácio Mourão, e foi aparteado pelo João Leite e pelo Gustavo Valadares. Sabe como é que eles estão falando lá? É assim, estão falando lá de um processo que o Estado de Minas Gerais tinha feito contra o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil foi condenado a pagar R$1 bilhão em multa por não ter cumprido os compromissos com o Estado. E agora o Pimentel, segundo os deputados estavam falando, o Pimentel retirou esse processo. Ou seja, uma draga danada do Estado, né?
O cara tirando um processo que o Estado poderia receber R$1 bilhão. Mas tudo bem, isso aí é uma discussão para outro assunto. Mas sabe como é que os deputados falavam? Aí virava o João Leite e falava assim, deputado Bonifácio Mourão, o Pimentel do PT está falando que o orçamento não foi aprovado porque a Assembleia não quer. Aí virava o outro assim, o Pimentel da Dilma, o Pimentel do PT, o Pimentel da Dilma. Ou seja, estão tentando colar a imagem do Pimentel ao PT e a Dilma. Ele é amigo da Dilma, todo mundo sabe disso. Isso. Né? E Pimentel da Dilma e Pimentel do PT. Ou seja, porque o PT está tendo um desgaste tão grande durante essas manifestações, e depois a gente vai falar no próximo bloco sobre isso também. A questão é que o PT está extremamente desgastado, a presidente extremamente desgastada. E, por que incrível que pareça, o pessoal do PMDB está se saindo bem nesse negócio, porque tem as raposas sabem a hora de aparecer no cenário, a hora de esconder a carinha. E tem um outro erro que o governo Dilma cometeu, alijou o PMDB das discussões dos projetos sérios, dos assuntos sérios. Então, quer dizer, dá ao PMDB o direito de falar assim, olha, eu não tenho nada com isso, eu fiquei fora das discussões. Não, o próprio Eduardo Cunha, na entrevista que ele deu domingo para o Mário Sérgio Conte lá na Globo News, ele falou que a corrupção vem dos executivos. Pode ter que tenha algumas pessoas do legislativo envolvidas porque foram envolvidas pelo executivo. Aí depois a Dilma tentou dar uma desculpinha lá para não brigar mais, ela teve que ficar caladinha lá. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que a coisa... E o pior de tudo isso, né, Dilson? A gente está assistindo no Brasil o mesmo filme de antigamente. Primeiro, o PT quis alijar o PMDB do governo. Colocar o PMDB lá no cantinho, com cargos insignificantes, e não era ouvido. Agora que a crise pegou, eles querem que o Michel Temer participe da articulação, querem fazer acordo com o Renan Calheiros, querem fazer acordo com o Eduardo Cunha. Quer dizer, na hora que a vaca está indo para o brejo, eles estão querendo que o PT ajude a tirar a vaca do brejo. A Toyota está mandando bonitinha, não tem espaço para você não. Agora a Toyota atolou, vem ajudar a empurrar. Exatamente. Então... Agora uma coisa interessante, Carlinhos. Você costuma falar que aqui em Caratinga não tem como fazer filme de bang-bang, porque só tem mocinho. Em Brasília também não dá, porque lá só tem bandido. Esse é o problema, né? Vamos tomar mais uma aguinha e vamos voltar falando da política nacional.